vou trazer para você dois vídeos importantes do que está acontecendo dentro de igrejas. E muitos de nós, talvez você seja uma dessas pessoas, a gente não tem acesso a isso. Mesmo porque para ter acesso a gente tem que estar lá. E, infelizmente, a gente acaba não tendo controle também sobre isso. Porque as igrejas ficaram blindadas ao longo do tempo para que discursos de ódio, discursos como os que nós vamos ver aqui, possam ser ditos abertamente sem nenhum problema. Mas vou deixar claro para você que esses discursos são criminosos e eles não têm absolutamente nada a ver com questão de religião. Eles são apenas discursos criminosos. Vou trazer para você esses vídeos aqui porque é muito importante a gente falar de maneira muito clara sobre o problema que nós estamos vivendo, sobre os problemas que nós estamos vivendo aqui no país em tempos de extremismo, em tempos de extrema-direita, em tempos de avanço de ações antidemocráticas, em tempos de combate ao bom senso, em tempos de miséria intelectual e moral. Vou trazer esses vídeos, mas antes eu quero trazer um vídeo. Eu achei isso aqui muito curioso, eu quero mostrar para você que isso daqui, gente, sinceramente, não tem nem o que falar. Olha só, ontem nós tivemos a convenção, né, Ai, meu Deus! A gente teve essa convenção do Trump ontem. E isso daqui... Isso é muito piada, cara. O pessoal tá colocando esses negócios no ouvido. O curativo que o Trump colocou, agora eles estão colocando também, sem estar machucado, é claro. Claro que eles não estão machucados, entendeu? E aí já é o ridículo. Eu acho interessante a gente mostrar as coisas que acontecem nos Estados Unidos, porque a gente copia muito os Estados Unidos. E a gente tem que colocar isso aqui para você perceber que não há limites para o ridículo entre os estadunidenses. E como a gente copia, veja bem, a cópia de um negócio bizarro tende a ser muito mais bizarro do que o que já é bizarro. E isso daí eu achei muito divertido, eu achei muito engraçado, queria mostrar para você o ponto em que as coisas estão chegando lá. Mas vamos trazer as questões sérias aqui. Vou trazer esses vídeos sempre pedindo para você dar o like, se inscrever no canal. Se inscreva no canal porque agora a gente chegou a menos de 3 mil para a gente chegar aos 600 mil. Então, esse é o momento de você se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative o sininho se você está inscrito para ver os próximos vídeos e não se esqueça, finalzinho do vídeo a gente tem aquela dica sempre muito especial da renda extra para você. Eu quero começar com esse vídeo aqui, que é um discurso político, um discurso de ódio dentro da igreja, que praticamente coloca de uma maneira assim criminosa quem tem um pensamento diferente do pastor, do ponto de vista da sua preferência política. Olha só. Que exemplo pode dar um pastor que vota em partidos de esquerda, seu petista enrustido, entrega sua credencial de pastor e saia fora? Como é que você prega santidade e clica lá no botãozinho? Não. Mas o L, você já leu na legenda de partido de esquerda ou está se fazendo de tonto? Como é que você prega sobre a vida e aperta lá, apoia o aborto? Ah, Deus ama o casamento e vota em ideologia de gênero, vota a favor das drogas, invasão de terreno. Que tipo de exemplo nós somos de pastores até na nossa Assembleia de Deus carregando bandeira de partidos de esquerda, abortista disfarçado de pastor, drogado disfarçado de pastor, covarde, frouxo, desobediente à fidelidade, aos critérios, ao franco evangelho. Você vê que é um discurso de ódio e um discurso ofensivo, um discurso de ataque, xingando realmente e colocando a pessoa que tem um pensamento diferente do pensamento político dele, numa situação de ser um criminoso, até pedindo, não seja pastor, deixe de ser pastor. Isso é ofensivo, não apenas do ponto de vista de ser uma fala opressiva, mas do ponto de vista de ser algo totalitário, um autoritarismo, um pensamento
a gente tem que tomar cuidado para não colocar aqui palavras que sejam de baixo calão, mas dá vontade de falar uns palavrões aqui, porque tem que ser muito vagabundo para entrar num púlpito de uma igreja e, em vez de falar daquilo que é a função principal de um pastor, que é falar, obviamente, de questões ligadas à Bíblia, no caso dele um cristão, falar sobre Jesus Cristo, ele começar a fazer discurso político xingando pastores que pensam diferente dele. A gente já falou aqui inúmeras vezes, a gente vai repetir porque essa é uma bandeira. Eu, se fosse um político, se eu fosse um deputado, por exemplo, eu daria a minha vida para que a gente pudesse ter uma lei aqui neste país que pudesse proibir sujeitos como esse pastor aí de ter isenção fiscal na igreja. Ele está falando da Assembleia de Deus, que é a maior, talvez a maior denominação religiosa do país, evangélica. E esse sujeito, ele deveria simplesmente sair dos benefícios que todos nós, sendo de esquerda ou não, estamos oferecendo a ele. Ou seja, ele tem isenção fiscal para uma série de questões e nós, que somos de esquerda, estamos pagando isso. Os petistas que ele está xingando, está pagando isso para ele ter as benesses. Então, nós precisamos ter uma lei nesse país que coloque a questão de forma clara. Fez propaganda política dentro da igreja, não recebe benefício fiscal. Não tem isenção fiscal. Vai ser uma empresa, como muitos já são. Muitas igrejas são empresas. Então, aí você vai ser uma empresa em paridade com outras empresas. Eu vou trazer esse vídeo agora aqui para você, que é mais grave, mais sério ainda. Como se fosse possível, e olha só. De cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Olhe para cá, escute. Imagine você, uma mãe que tem um filho autista, que por conta disso tem que ter um trabalho diferenciado, porque nós temos poucas políticas no país e no mundo que possam facilitar o trabalho de pais que têm filhos autistas. Uma mãe que tem um filho autista ouvir do pastor da igreja dela que o próprio Satanás esteve no útero dela para que o filho dela fosse tocado pelo Satanás. E colocar todos os autistas, se você conhece pessoas que têm autismo, você vai perceber que a maioria dessas pessoas são verdadeiros anjos. É exatamente o contrário do que esse pastor está falando. Esse pastor está atribuindo a essas pessoas o mal. O mal do ponto de vista da crença dele, que é o pior mal que existe, que é o Satanás, que é o diabo. Isso, gente, chama capacitismo. Quando você tem preconceito, por exemplo, com uma pessoa por ela ser autista. Sendo que, obviamente, a pessoa não tem uma responsabilidade direta sobre isso. O autista, normalmente, a gente sabe que existem uma série de questões que estão agora, na modernidade, elas estão mudando. Mas o autista, ele até então, até bem pouco tempo atrás, ele sequer era diagnosticado. Hoje existe o diagnóstico, existe a graduação, uma série de avanços que nós tivemos. Então muitas pessoas falam, aumentou muito o número de autistas. Não, melhorou o diagnóstico. Porque o que nós sabemos é que eles sempre existiram. E isso faz parte até, inclusive, de como funciona a humanidade. Nós temos 8 bilhões de pessoas. Nós temos uma diversidade enorme de pessoas. E nós estamos em constante evolução. Então, nós precisamos entender, e esse é o ponto principal, quando a gente
permite que uma fala preconceituosa como essa, uma fala que em qualquer lugar do país ela poderia render um processo e essa pessoa poderia responder judicialmente por isso. Por que dentro da igreja essa lei não pode ser aplicada? Por que essa blindagem? Eu acredito que há bem pouco tempo atrás houve um movimento muito grande das igrejas neopentecostais, principalmente. A gente viu aí pessoas como Silas Malafaia indo até o Congresso. E essas pessoas, o que ocorre? Eles têm um poder na mão porque eles simplesmente elegem pessoas. E esse é o grande... O ponto é esse. Eles elegem pessoas e eles têm o poder de ter nas mãos o eleitor. E aí todo mundo simplesmente bate continência. Todo mundo simplesmente se ajoelha aos pés deles. E eles podem fazer o que quiserem. Eles têm isenção fiscal, eles têm isenção jurídica. Quero repetir para você, isso que está fazendo é crime em qualquer lugar. Por que não é crime dentro da igreja? O impacto que isso causa para alguém que está lá, que é autista, ou que tem um filho autista, um parente autista, o impacto que causa para o pensamento daquelas pessoas que falam, puxa, é autista? Foi Satanás, é o diabo. E aí vai olhar o autista dessa forma. Isso é chocante, isso é um absurdo. E o fato de nós termos esse avanço da extrema-direita no país, esse avanço de um pessoal assim que é fundamentalista religioso, na verdade, isso tem provocado distorções absurdas. O nosso país está pior por conta disso. Nós estamos perdendo a nossa humanidade, nós estamos perdendo o nosso senso, a gente não tem mais ética. Tudo isso por conta do quê? Do fato de um grupo específico de fundamentalistas religiosos terem nas mãos um eleitorado. Gente que vota nesses caras ou em que eles mandam votar. Esse é um grande problema que precisa ser resolvido de alguma forma. Coloque aqui nos comentários o que você acha de um pastor como esse. Você acha que ele deveria sofrer as sanções que qualquer outra pessoa sofreria? Ou seja, ser processado? Ou seja, se curvar a Constituição a qual rege todos nós? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo para que outros brasileiros como você possam acompanhar. Ative o sininho se você está inscrito. A gente tem aquela dica que a gente sempre coloca aqui para você. Esses aqui são prints de membros aqui do canal, de inscritos do canal. Gente que entrou nesse comentário fixado. Se você colocar aqui a descrição do vídeo, é o primeiro link da descrição do vídeo. Você entra nesse link e eu vou conversar com você, eu mesmo vou conversar com você pelo WhatsApp. Nós vamos conversar diretamente, eu vou explicar tudo para você lá, tá? Para não tomar o tempo aqui do vídeo, a gente explica diretamente lá no WhatsApp, tá bom? Entra aqui no primeiro link da descrição. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar para que o nosso canal se mantenha aqui, sendo membro aqui do canal, sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. É simples, é só você entrar lá no Apoia-se e entrar no nosso grupo lá do Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, canalclayson@gmail.com. É o nosso endereço do Pix. Dê essa força pra gente, ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.